Você é fundador de startup e nunca pensou em vender sua empresa? Talvez esteja na hora de repensar nisso. Olá, tudo bem? Eu sou Anderson Vustro, empreendedor e sócio da Questum, e este é o 5º episódio do Descomplica.vc. Hoje vamos falar sobre M&A, ou seja, fusões e aquisições, e por que esse movimento pode mudar o futuro do seu negócio. Se você está curtindo este conteúdo, deixa seu like e compartilha com um fundador que precisa ouvir isso. A primeira é, sou um empreendedor e nunca pensei em vender minha startup. Por que eu devo cogitar essa possibilidade agora? Por que você deveria cogitar vender sua startup? Eu gosto muito de uma reflexão do Flávio Augusto que fala que toda empresa ela tem 3 destinos. Ou ela é herdada, ou ela é vendida, ou ela falha. Ou seja, naturalmente, em algum momento, a gente vai ter que dar alguma dessas destinações para o negócio que a gente tem. Então, por que você deveria cogitar a possibilidade de vender sua empresa? Você, como empreendedor, você está assumindo um risco que deveria ter um retorno maior do que você, eventualmente, ser um empregado, ser seletista, ser um prestador de concurso público e assim por diante. Então, na essência, quando a gente está olhando para a possibilidade de empreender, é porque em algum momento você deveria ser recompensado por todo esse risco que você está, de alguma forma, recebendo ao longo dessa trajetória. Então, na minha opinião, a oportunidade de você vender é o momento no qual você tem uma liquidez e, de alguma forma, consegue ter esse retorno e criar patrimônio e fechar um ciclo e conseguir, de alguma forma, prover, seja para você, para sua família, para quem você gostaria, esse conforto financeiro. Legal. A minha segunda pergunta seria, por quais motivos uma grande corporação, uma grande empresa compraria uma startup? Podem haver várias razões pela qual uma grande empresa gostaria de adquirir uma startup. Existem motivos estratégicos, então, por vezes, a empresa ela quer aumentar o seu market share em um determinado mercado, ela pode querer entrar em um mercado que ela não atua, ela pode querer ter acesso a tecnologias ou talentos ou conhecimento que ela não tem dentro de casa. Então, de alguma forma, essa empresa ela olha para esse negócio, olha para essa startup e vê que existe um potencial ali no qual ela, tendo este ativo ou tendo estes recursos, ela consegue se beneficiar, seja agregando mais valor aos seus clientes, seja provendo novas soluções para eles, seja atuando em novos segmentos e assim por diante. Então, os motivos eles são os mais extensos possíveis, então há uma grande variedade de motivações pela qual as empresas elas fazem aquisições, mas de forma geral elas se beneficiam desse contexto, desses recursos que a startup tem. Legal. E agora uma pergunta mais conceitual, Augusto. O que é M&A? M&A é uma sigla em inglês de Merger and Acquisitions, que em tradução ela significa fusões e aquisições. Ou seja, é o ato de você fazer uma transação na qual ou você está sendo adquirido ou você está sendo fundido com uma outra corporação. E a próxima também é uma conceitual. O que é Early Exit? E por que esse movimento está crescendo tanto no Brasil? Early Exit é um termo cunhado por um advisor canadense chamado Basil Peter, no qual ele basicamente trouxe de uma forma mais clara e estatística aonde que acontecem a maioria das transações dentro do seu mercado. Então, quando a gente olha para transações de unicórnios, por exemplo, a gente está olhando para um perfil de transação que ele é mais exceção do que regra. Quando a gente fala de early exit, pelo contrário, é o termo que a gente utiliza para explorar e para conversar sobre o momento no qual a probabilidade de saída é maior. Aqui no Brasil, a gente tem uma estatística no qual cerca de 98% das transações elas ocorrem a um valuation de até 200 milhões de reais.
Então, quando a gente está falando de early exit, é basicamente a gente estar jogando com as próprias condições de mercado, ou seja, com as transações que estão nessa faixa de valores. Obviamente que há transações maiores, porém, olhando para um perfil de early exit, são as transações que são as mais prováveis. A próxima pergunta seria: quais sinais mostram que a empresa pode estar pronta ou quase para um M&A? Eu vou listar 3, tá? Porque daí é mais fácil. Eu estava pensando assim. Pode, se você quiser listar 3 ou 5, que aí depois eu coloco no título. Existem 3 sinais de que uma empresa está preparada ou próxima de uma potencial aquisição. O primeiro deles é relacionado à estratégia de crescimento. Ter uma estratégia de crescimento clara, no qual você consiga demonstrar que tem uma curva de crescimento previsível, realista e no qual você consegue executar, é um dos primeiros passos. O segundo fator é relacionado à governança ou organização do negócio. Ter os seus números atualizados, ter as informações consolidadas, ter os seus KPIs em dia, saber quanto que você está crescendo, qual que é a sua margem, qual que é a quantidade de clientes, como que esse histórico ele se comporta. Ele é um sinal de maturidade no qual o comprador ele vai avaliar esses números e vai ter certeza de que isso daí realmente demonstra a realidade do negócio. E o terceiro ponto é em relação ao alinhamento entre os sócios, tendo em vista de que há uma oportunidade de transação e que todos estão na mesma página e gostariam de perseguir essa oportunidade. Ou seja, os interesses individuais de cada um versus a realidade do negócio no momento, ele consegue conceber uma expectativa, ou melhor, alcançar uma expectativa de valuation, uma expectativa de transação que consegue endereçar todos esses interesses? Tendo em vista o alinhamento entre os sócios, uma governança sólida e uma estratégia clara de crescimento, eu acho que é o ponto principal no qual a gente consegue fazer um ótimo processo de M&A. Legal. E, Vustro, o que um fundador perde se deixar para pensar em M&A só na hora que aparece uma oferta? Quando o empreendedor não se planeja para uma operação de M&A ou não pensa na possibilidade de M&A, ele deixa alguns fatores à mercê da sorte. Primeiro, ele não tem claro quem são esses potenciais compradores, que perfis e categorias de compradores fazem mais sentido e, eventualmente, não se relaciona com eles. Segundo ponto, ele não se prepara para essa relação, ele não tem os seus números em dia, ele não corrige as suas falhas ou corrige os seus pontos no qual poderia já estar de uma forma mais organizada. E terceiro ponto é que ele fica à mercê do que o mercado ou do que o comprador que vai fazer essa oferta ele quer, o que ele tem de interesse. Então, quando você tem um processo estruturado, quando você tem uma casa organizada, quando você sabe o seu valor, fica mais fácil de você negociar quando uma oportunidade bater na porta. Então, é melhor você estar preparado para quando a oportunidade bater do que você ficar à mercê de uma situação na qual não necessariamente você vai conseguir tirar o melhor proveito dela. Agora que você entendeu por que considerar M&A e quais os sinais de que sua empresa está pronta, no próximo episódio vamos falar sobre como se preparar para esse processo. Gostou do episódio? Então curte, comenta, compartilha e não deixe de seguir o Investidores.vc no YouTube, no Instagram e no LinkedIn para mais conteúdo sobre captação de investimento e estratégia de crescimento.